Vamos abrir Isaías 43, versos 10 e 12. Vamos a abrir Isaías 43, versículos 10 y 12. Isaías 43, versículos 10 e 12. Isaías 43, versículos 10 y 12. Vamos ler apenas o início do primeiro versículo e o final do segundo. Solamente vamos a leer el comienzo del primer versículo del 10 y el final del 12. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Pues sois mis testigos, dice Jehová. Agora vamos em Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, mais uma vez encomendamos Tua palavra em Tuas mãos. Señor, una vez más encomendamos tu palabra en tus manos. Rogamos que o Senhor tenha compaixão de nós. Te rogamos que tengas compasión de nosotros. Ajude-nos a ver a Jesus Cristo na Tua palavra Ayúdanos a ver a Jesucristo en tu palabra, e a sermos encorajados a segui-lo. ya que podamos ser animados a seguirlo, Que seja sobre nós o espírito de sabedoria e revelação. y que sea sobre nosotros un espíritu de sabiduría y revelación. Dá-nos a graça de falar, ouvir e, sobretudo, compreender a Tua palavra. Danos la gracia de hablar, oír y sobre todo comprender tu palabra. E que o Senhor nos dê um coração obediente para seguir a Jesus. Y que el Señor nos dé un corazón obediente para seguir a Jesús. Para a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Nosotros oramos para tu gloria en el nombre de Jesús. Ontem nós tivemos um tempo precioso com a palavra do Senhor. Ayer nosotros tuvimos un tiempo precioso con la palabra del Señor. Nós temos sido impressionados com esse chamamento de sermos testemunhas de Jesus. Y nosotros hemos sido impresionados con ese llamado a ser testigos de Jesús. Parece que essa é a grande carência do nosso tempo. Y parece que esa es la gran necesidad de nuestro tiempo. Nós vimos o Senhor falando por meio de Isaías: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Nosotros vimos al Señor hablando por medio de Isaías diciendo, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Isso diz respeito à identidade do nosso chamamento. Y eso lo dice con respecto a la identidad de nuestro llamado. Quando nós não temos clareza da nossa identidade, Y cuando nosotros no tenemos clara nuestra identidad, muito facilmente tomamos outra identidade. vamos a tomar otra identidad muy fácilmente. É como uma pessoa que não sabe quem é o seu pai. Es como una persona que no sabe quién es su padre. Ela está sempre à procura do seu pai, Esa persona siempre está buscando a su padre, mas quase sempre ela toma perfis de pessoas que não são seus pais. pero casi siempre esa persona busca perfiles de personas que no son su padre. Se tiver uma identidade fraca, Y si tiene una identidad débil, então toda a sua vida será fraca. entonces toda su vida va a ser débil. Todo o seu comportamento será diluído. Todo su comportamiento se va a disolver. Parece que essa é a crise do nosso tempo. Y parece que esa es la crisis de nuestro Se tiempo. não temos clareza do nosso chamamento, Si nosotros no tenemos claridad de nuestro llamado não nos posicionamos por esse chamamento, y no nos posicionamos para ese llamado, então nós vamos tomar forma estranha ao que Deus nos chamou. entonces nosotros vamos a tomar de una forma extraña para lo que el Señor nos llamó. Nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor. Nosotros somos llamados para ser testigos de Jesús. E o Senhor, Ele é a testemunha fiel. Y el Señor es el testigo fiel. Deus tem um testemunho Dios tiene un testigo e Ele fala desse testemunho. y Él habla de ese testigo. Deus é um Deus que fala.
Dios es un Dios que habla. E ele levantou homens no primeiro século. Y Él levantó hombres en el primer siglo. E esses homens deveriam ser fiéis ministros e testemunhas do Senhor. Y esos hombres debían ser ministros y testigos fieles del Señor. Eles deveriam falar o que eles viram em relação a Jesus. Ellos debían hablar todo lo que habían visto con relación a Jesús. Por uma relação tão íntima com o Senhor Jesus, Y por una relación tan íntima con el Señor Jesús. agora o ministério da palavra deles era falar da pessoa de Jesus. Ahora el ministerio y la palabra de ellos era hablar de la persona de E Jesús. quando eles falam sobre a pessoa de Jesus, Y cuando ellos hablan de la persona de Jesús, sua pessoa, sua obra e suas palavras, sobre su persona, su obra y sus palabras, as pessoas que estão ouvindo passam a ver Jesus e não aos obreiros. entonces las personas que los están escuchando pasan a ver a Jesús y no a los obreros. Agora elas se tornam testemunha do Senhor, Y ahora ellos también se vuelven testigos del Señor, porque elas estão sendo transformadas à imagem daquilo que elas estão vendo. porque ellos están siendo transformados a la imagen de lo que ellos están viendo. Eles pregavam o evangelho, Ellos predicaban el Evangelio, mas o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. pero el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Então temos a glória de Deus refletida na face de Jesus Cristo. Entonces nosotros vemos la gloria de Dios reflejada en el rostro de E Jesucristo. Paulo chamava a igreja para ver essa glória na face de Jesus Cristo. Y Pablo llamaba a la iglesia para que viera esa gloria en el rostro de Jesucristo. Ele sabia do pensamento de Deus no Velho Testamento. Él sabía del pensamiento de Dios también en el Antiguo Testamento. Olhem para mim e serão salvos. Miren a mí y serán salvos. Olhem para mim e não serão confundidos. Miren a mí y no van a ser Vocês confundidos. se tornam semelhantes àquilo que vocês contemplam. Ustedes se van a convertir en algo semejante a lo que ustedes están viendo. Então Paulo sempre pregou com clareza o evangelho do nosso Senhor. Entonces Pablo siempre predicó con claridad el Evangelio de nuestro Ele Señor. herdou esse espírito também dos 12 apóstolos. Él también heredó ese mismo espíritu de los 12 apóstoles. Claro, ele diz que o evangelho que ele recebeu foi por revelação direta de Jesus Cristo Y claro, él dice que el Evangelio que él recibió había sido por revelación directa de e não Jesucristo por parte de homem algum. y no por parte de algún hombre. Mas havia uma tradição apostólica, Pero existía una tradición apostólica. uma tradição oral e uma tradição escrita. Era la tradición oral y la tradición escrita. E Lucas, que era um companheiro de Paulo, Y Lucas, que era un compañero de Pablo, ele relatou tudo que o Senhor falou e fez ouvindo essas testemunhas. él relató, escribió todo lo que Jesús hizo escuchando a esos testigos. Então havia uma comunhão no evangelho de Jesus Cristo. Entonces había una comunión en el Evangelio de E Jesucristo. Paulo sabia muito bem como foi a história do treinamento de Jesus com seus discípulos. Y Pablo sabía muy bien cómo había sido esa historia del entrenamiento de Jesús con sus Então discípulos. esses homens eram como colunas que ligavam o céu com a terra. Esos hombres eran como columnas que unían al cielo con la tierra. Eles sabiam o que está relatado no Evangelho de João, capítulo 1, Ellos sabían eso que dice ahí el Evangelio de Juan capítulo quando o 1, Senhor falou para Natanael cuando el Señor le dijo a Natanael que ele viria agora os céus abertos, que él ahora vería los cielos uma abiertos escada que ligaria os céus com a terra. y una escalera que iba a unir el cielo con la Ali tierra. estão os anjos subindo e descendo. Y por esa escalera los ángeles iban a subir y Claro que bajar. essa escada é a interpretação da visão de Jacó em Gênesis 28. Y claro que esa escalera es la interpretación de la visión de Jacob en Génesis 28. Jacó viu os céus abertos e uma escada que unia os céus e terra. Jacob vio los cielos abiertos y una escalera que unía los cielos y la tierra. E agora João está mostrando que essa escada é o próprio Senhor Jesus. Y ahora Juan está diciendo que esa escalera es el propio Señor Jesucristo. Quando el mismo olhamos Señor. para Ele, temos comunhão com Ele, Y cuando lo miramos a Él y tenemos comunión con Él, então nós temos céus abertos novamente. entonces nosotros veremos y tendremos otra vez los cielos Não abiertos. haverá mais a separação entre céus e terra. Y no va a haber nuevamente una separación entre los cielos y la E tierra. Paulo falou que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Y Pablo dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ou seja, ligando os céus com a terra. O sea, uniendo el cielo con la tierra. Eles tinham esse pensamento de serem testemunhas do Senhor. Ellos tenían ese pensamiento de ser testigos del Señor. A tal ponto que quando Paulo fala aos Tessalonicenses e aos Coríntios, Y eso hasta tal punto en que Pablo decía a los tesalonicenses, a los corintios e também aos Gálatas, y también a los gálatas, diz que Jesus Cristo foi demonstrado de forma viva diante dos olhos deles. dice que Jesús fue mostrado de una forma viva ante los ojos de ellos. Quando eles pregavam a Jesus Cristo, Cuando ellos predicaban a Jesucristo, é como se houvesse uma aparição viva do Senhor no meio deles. es como si tuvieran una aparición viva del Señor en medio de ellos. Porque a palavra era tão real, com tanta unção, Porque la palabra era tan real y tenía tanta que o unción Espírito Santo estava sobre a igreja.
que el Espíritu Santo estaba sobre la iglesia. Agora os seus olhos do coração eram abertos. Y ahora los ojos de su corazón eran E eles abiertos. viam a Jesus Cristo na mensagem. Y ellos podían ver a Jesucristo en ese mensaje. Não era apenas uma mensagem que atingiu o pensamento deles. No era solamente un mensaje que alcanzaba el pensamiento de ellos. Não, os olhos do seu coração eram abertos. No, sino que los ojos de su corazón también eran A abiertos. mente era renovada. Y su mente era renovada. Então agora começava a haver transformação à imagem do que eles estavam vendo e ouvindo. Entonces ahora comenzaban a tener una transformación a lo que ellos estaban escuchando y viendo. Não era um ministério de esforço humano. No era un ministerio de esfuerzo humano, Era uma capacitação do poder do Espírito Santo sobre eles. sino que era una capacitación del Espíritu Santo que venía sobre ellos. E isso era algo extraordinário. Y eso es algo extraordinario. Daí surgiram os avivamentos. Y de ahí nacieron los avivamientos. Mas é um avivamento da palavra de Deus, Pero es un avivamiento de la palabra de Dios, manifestando o Filho de Deus. que manifestaba al Hijo de Dios. E isso é tão glorioso. Y eso es tan E glorioso. é isso que nós necessitamos nesse tempo. Y es eso lo que nosotros necesitamos en Vocês este são tiempo. minhas testemunhas, o Senhor falou. Ustedes son mis testigos, el Señor Porque o dijo. povo estava se apartando do chamamento. Porque el pueblo se estaba apartando de ese llamado. Naquele tempo, a idolatria e a desobediência eram os grandes opositores a este chamamento. En ese tiempo la idolatría A desobediência. y la desobediencia eran los grandes tropiezos para este llamado. Por mais que eles estavam se desviando e seguindo deuses estranhos, Y por más que ellos estaban desviando y siguiendo a dioses o extraños, Senhor volta a falar novamente, el Señor vuelve y dice, como que chamando o seu povo: nuevamente llamando a su pueblo, vocês são minhas testemunhas. ustedes son mis Vocês testigos. estão olhando para o lado errado. Ustedes están mirando para el lado que E no agora es. estão testemunhando de coisas que ele abominava. Y ahora estaban dando testimonio de cosas que él abominaba. O Senhor também está nos chamando nesse tempo Y el Señor también nos está llamando en este tiempo para sermos testemunhas do Senhor. para que podamos ser testigos del Señor. Quando nós vemos o último livro do Novo Testamento, Y cuando nosotros vemos el último libro del Nuevo Testamento, que é o livro de revelação, que é o Apocalipse, que es el libro de revelaciones, Apocalipsis, João vem mostrando por que ele estava na ilha chamada Patmos. Juan está mostrando por qué era que él estaba preso en la isla llamada No Patmos. verso 9 do capítulo 1, En el verso 9 del capítulo ele 1, diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. él dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, Embora ele fosse um apóstolo, o último dos 12 apóstolos, aunque él fuera un apóstol, el último de los 12 apóstoles, não reivindica essa posição de apóstolos. él no reclama esa posición de apóstol. O povo de Deus estava sendo perseguido, estava numa decadência terrível. El pueblo de Dios estaba siendo perseguido y estaba en una terrible decadencia. Muita mistura estava acontecendo naquele tempo. Muchas mezclas estaban pasando en ese O tiempo. testemunho do Senhor estava sendo esvaído ou diminuído. El testimonio del Señor estaba siendo como diluido o aplacado. E João está mostrando como chamar o povo de Deus de volta. Y Juan está llamando cómo llamar al pueblo de Dios de Haviam vuelta. muitos falsos obreiros que reivindicavam a prerrogativa de ser um apóstolo. Habían muchos falsos obreros que reclamaban la prerrogativa de ser E apóstoles. como é que João se revela? ¿Y Juan cómo es que se revela? Eu, João, irmão. Yo, Juan, vuestro hermano. Na hora da crise, nós precisamos de irmãos. En la hora que llega la crisis, nosotros necesitamos de hermanos. Porque muitas vezes os obreiros são muito bons no púlpito, Porque muchas veces los obreros son muy buenos en el púlpito, mas não têm compaixão e companheirismo na dor. pero no tienen compasión y compañerismo en el dolor. Eu, João, e companheiro de vocês na tribulação. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la É tribulación. interessante que a palavra companheiro vem da mesma origem de comunhão. Es interesante que esa palabra copartícipe viene de la misma palabra comunión. Era um relacionamento tão íntimo Era una relación tan íntima que eles não apenas tinham comunhão em pensamento, que ellos no tenían solamente una comunión en el pensamiento, mas uma comunhão a partir do coração. sino una comunión que venía a partir del corazón. Era uma unidade perfeita, Era una comunidad, uma unidade. era una unidad perfecta. Assim como havia a comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo, Así como el Padre y el Hijo tenían comunión en el Espíritu Santo, e os apóstolos e a igreja tinham uma comunhão viva nessa comunhão da Trindade. los apóstoles y la iglesia tenían una comunión viva en esa Trinidad. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Na hora da tribulação, somos tentados a abandonar o nosso chamamento. Cuando llega la tribulación, nosotros somos tentados a abandonar nuestro llamado. Porque o motivo da tribulação era justamente a identidade do chamamento. Porque inclusive el motivo de la tribulación era encontrar la identidad del llamado.
O inimigo atacava as testemunhas do Senhor. Y el enemigo atacaba a los testigos del Então Señor. João está dizendo, eu sou companheiro de vocês na tribulação. Entonces Juan está diciendo, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Hoje deveríamos fazer essa pergunta. Y nosotros deberíamos hacernos esa pregunta. Na hora hoy. da tribulação temos companheiros? Cuando llega la tribulación, ¿tenemos compañeros? Temos irmãos maiores que possam se colocar como nossos irmãos e companheiros? ¿Tenemos hermanos mayores que se puedan colocar como nuestros hermanos y compañeros? E ele diz, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Y él dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de O Jesucristo. reino fala do domínio, do governo de Deus. El reino habla del dominio y de la paciencia de Dios. Há tribulação por um lado, Ahí tenemos la tribulación en un lado, mas não devemos nos equivocar que o reino de Deus está conosco. pero no debemos equivocarnos que el reino de Dios también está con A nosotros. tribulação era como um forno que estava aceso. La tribulación era como un horno que estaba prendido. E Deus permitia isso para purificar a identidade do testemunho. Y Dios permitía que pasara eso para purificar la identidad del llamado. Estava queimando tudo aquilo que era falso, Y ese horno estaba quemando todo lo que era falso. para que o testemunho de Jesus fosse claro por meio da igreja. Y eso para que el testimonio de Jesús fuera claro por medio de la iglesia. Muitas coisas tomaram o lugar do Senhor. Habían muchas cosas que habían tomado el lugar del Quando Señor. isso acontece, Ele permite a tribulação, Y cuando eso pasa, Él permite que venga la para que o tribulación. testemunho do Senhor volte a aparecer. Para que el testimonio del Señor vuelva y aparezca. Ele fala, eu sou companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Él dice, yo soy copartícipe de esto en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Essa frase pequena, paciência ou perseverança em Jesus, Esa frase pequeña, esa paciencia o perseverancia en tem um Jesucristo, grande conteúdo. tiene un gran contenido. Porque Jesus perseverou até o fim no seu chamamento. Porque Jesús perseveró hasta el fin en su llamado. Ele foi abandonado pelo seu povo. Él fue abandonado por su Foi pueblo. injustiçado. Hicieron injusticia con Ele él. teve muitos motivos para voltar para trás, Él tenía muchos motivos para volver atrás, mas perseverou até o fim. pero él perseveró hasta el Ele fin. pôde falar, Pai, está consumada a obra que me deste a realizar. Él pudo decir, Padre, la obra que tú me diste a realizar ya está consumada. Agora, aqueles discípulos pioneiros Ahora esos discípulos que empezaron, foram chamados a seguir essa perseverança de Jesus, ellos fueron llamados también a perseverar igual que Jesús, a não se desviar os seus olhos por coisa alguma. a que no desvieran sus ojos por alguna cosa. Então, esses obreiros pioneiros, Entonces esos obreros que eles empezaron, tinham que ser um exemplo para toda a igreja. ellos tenían que ser un ejemplo para toda la iglesia, Apesar de toda a tentação para se desviar, a pesar de toda la tentación que ellos tenían para eles desviarse. permaneceram seguindo as pisadas do seu mestre. Ellos permanecieron siguiendo las pisadas de su maestro. Sempre ocorreram muitas sutilezas do inimigo para tirar os olhos dos discípulos de Jesus. Y siempre hubo muchas sutilezas del enemigo para que los discípulos quitaran los ojos de Jesús, Tanto na sua mensagem como no seu estilo de vida. tanto en sus mensajes como en su estilo de vida. Se você misturar alguma coisa ao evangelho, Si usted mezcla alguna cosa con el evangelio, deixa de ser o evangelho de Deus. ahí ya deja de ser el evangelio de Se Dios torna um falso evangelho. y se vuelve un falso Talvez evangelio. você vai deixar de ser perseguido. Y puede ser que usted deje de ser perseguido Um evangelho sem a cruz. y va a ser un evangelio sin la cruz. Mas você deixa de ser uma testemunha do Senhor. Pero usted también deja de ser un testigo Você del cai Señor. debaixo da reprovação do Senhor. Y usted cae bajo la reprobación del Señor. Aqueles que falam a palavra de Deus Esos que hablan la palabra de têm que Dios ter muito cuidado com essa perseverança de Jesus. tienen que tener mucho cuidado con esa Porque perseverancia é de muito Jesús. fácil outros assuntos chamarem a nossa atenção. Porque es muy fácil que otros asuntos llamen nuestra atención. O inimigo é muito bom em enfeitiçar os cristãos Y el enemigo es muy bueno haciendo que los cristianos se distraigan e sejam seduzidos a olhar para outras coisas. y sean seducidos para que miren hacia otras cosas. Mas ele está dizendo, ele era fiel na perseverança em Jesus. Pero él está diciendo que él era fiel en esa paciencia de Jesucristo. Você lembra que Paulo falou a Timóteo, que já era um co-obreiro com ele? ¿Ustedes se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo que ya era un Lembra-te de obrero de él? Jesus Cristo. Acuérdate de Jesucristo. Ou seja, não tire os olhos do Senhor Jesus. O sea, no quite los ojos del Señor Jesús. Essa é a tentação no meio da crise. Y esa es la tentación que está en el medio de la crisis. Quantas coisas a igreja tem passado. Por cuántas cosas la iglesia ha pasado. E a tendência é desanimar e pegar um caminho mais fácil. Y la tendencia es que nos desanimemos y nos vayamos por un camino que es más fácil. João está dizendo que porque ele era companheiro
companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Juan está diciendo que como él era copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Ele Jesucristo, foi parar na ilha de Patmos. él fue para la isla de Patmos. E por quê? O que levou ele ali? ¿Y qué fue lo que lo llevó a él allá? Ele diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Él dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Talvez se fosse só por causa da palavra de Deus, Quizás si fuera solamente por la palabra de Dios, ainda que é algo extraordinário, aunque es algo extraordinario, ele talvez não seria tão perseguido. él puede ser que no fuera tan perseguido. Porque os judaizantes também falavam a palavra de Deus. Porque los judíos, los judaizantes también hablaban la palabra de Dios. Muitos falavam a palavra de Deus. Muchos hablaban la palabra de Dios. Mas você ter o testemunho de Jesus na palavra, Pero al momento que usted tenga el testimonio de Jesús en la palabra, você tem os céus abertos novamente trabalhando na terra. usted nuevamente va a tener los cielos abiertos trabajando en la tierra. Você tem a obra de Deus na terra. Usted va a tener la obra de Dios en la tierra. Lembre-se disso, a obra de Deus é o seu filho. Acuérdese de eso, la obra de Dios es su Hijo. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. E depois nós temos o Novo Testamento. Y luego nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento. Então aí temos um período de silêncio profético. Entonces ahí está el llamado periodo del silencio profético, Cerca de 400 anos de silêncio de Deus. que era cerca de 400 años en los que Dios no dijo nada. Qual foi a primeira vez que Deus falou de maneira tão clara? ¿Cuál fue la primera vez en la que Dios habló de una manera tan Foi clara? quando Jesus foi às águas do Jordão Fue cuando Jesús fue a las aguas del e Jordán aí os céus se abriram. y ahí los cielos se abrieron Deus voltou a falar. y Dios volvió a hablar. Este é meu filho amado em quem me compraz. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Então, quando o Filho de Deus assume a centralidade de tudo, Entonces cuando el Hijo de Dios toma la centralidad de todo, aqueles céus como em bronze do juízo de Deus, aquellos cielos como el bronce del juicio de Dios, que Deus estava em silêncio, que Dios estaba en silencio, ele é rompido. eso es roto. Deus não, digamos, não fica calado quando o seu filho é o centro de tudo. Dios no se queda callado cuando su Hijo en realidad es Ele el centro de volta a todo. falar com o homem. Ahí es cuando Él vuelve a hablar con el E o hombre. Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma de paloma. Isso é um princípio extraordinário da obra de Deus. Eso es un principio extraordinario de la obra de Dios. Quando temos o Filho de Deus como centro de todas as coisas, Cuando nosotros tenemos al Hijo de Dios como centro de todas os las céus se cosas, abrem, los cielos se abren. Deus fala, Dios habla. e o ministério do Espírito Santo se torna vivo e ativo. Y el ministerio del Espíritu Santo se vuelve un ministerio vivo y activo. Claro que isso atrai oposição de Satanás. Y claro que eso va a traer la oposición de E Satanás. por isso João está preso, Y es por eso que Juan está preso. por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mas qual foi a obra do inimigo nesse tempo? Pero ¿cuál fue la obra del enemigo en este tiempo? Ele quis separar a palavra de Deus do testemunho de Jesus Cristo, Él quería separar esa palabra de Dios y el testimonio de para que os Jesucristo. céus se fechem novamente Para que los cielos vuelvan y se e as cierren. trevas dominem sobre todas as coisas. Y las tinieblas dominen sobre todas las É um cosas. tempo difícil o final do primeiro século, Es un tiempo difícil el final del primer siglo. mas isso representa também o nosso tempo. Pero eso también representa nuestro tiempo. Precisamos de homens da palavra como era João e os demais companheiros, Nosotros necesitamos hombres de la palabra así como era Juan y sus demás compañeros. mas homens com os olhos abertos, Hombres con los ojos abiertos. que sejam ministro e testemunha de Jesus. Que sean ministros y testigos de Jesús. Há várias passagens no livro do Apocalipse Hay varios pasajes en el libro de que Apocalipsis vinculam a palavra de Deus com o testemunho de Jesus. que ligan a la palabra de Dios con el testimonio de Jesucristo. Como já comentamos bastante isso ontem, Como ya nosotros hablamos bastante de eso ayer, vamos apenas ressaltar para aqueles que não ouviram solamente vamos a resaltar para aquellos que no escucharon e vamos avançar um pouco mais no assunto de hoje. y vamos a avanzar un poco más en el asunto de hoy. Apocalipse 6:9, Apocalipsis 6:9. você vai encontrar a palavra de Deus e o testemunho que deram. Usted va a encontrar la palabra de Dios y el testimonio que dieron. Apocalipse 12:17. Apocalipsis 12:17. Você encontra o dragão que ficou irado contra a mulher e foi travar guerra contra o restante da descendência dela. Usted va a encontrar el dragón que se airó con la mujer y fue a hacer de la guerra a ella y a toda su E descendencia. quem era a descendência da igreja? ¿Y cuál era la descendencia de la iglesia? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Los que guardan los mandamientos del Señor, de Dios, y han dado testimonio de Jesús. O inimigo não estava irado contra aqueles que estão vinculados com ele num sistema. El enemigo no estaba airado con aquellos que estaban vinculados con él en el sistema. Quando você vê o judaísmo, Cuando usted mira hacia el judaísmo, ele era totalmente centrado em Moisés e na lei el judaísmo era centrado totalmente en Moisés y en la ley e no templo.
y en el templo. Mas ele se tornou um sistema onde Satanás trabalhava. Pero se convirtió en un sistema en el cual Satanás trabajaba. O judaísmo não oferecia nenhuma oposição ao império das trevas. El judaísmo no ofrecía ninguna imposición al imperio de las tinieblas, Nenhuma oposição. ninguna oposición. Por que não? ¿Por qué no? Porque eles tinham a palavra escrita, Porque ellos tenían la palabra mas escrita, não tinham o espírito da palavra. pero no tenían el espíritu de la Eles tinham a palabra. palavra de Deus, mas não tinham o testemunho de Jesus. Ellos tenían la palabra de Dios, pero no tenían el testimonio de Ao Jesucristo. ponto que eles perseguiram Jesus. Y eso hasta el punto que ellos persiguieron al mismo Ou seja, o Jesucristo. próprio povo de Deus O sea, el mismo pueblo de Dios foi usado pelo inimigo fue usado por el para enemigo perseguir a obra de Deus. para perseguir la obra de Dios. Quando isso Y acontece? cuando eso pasa, Quando perdemos a união da palavra com o testemunho de Jesus. y eso pasa cuando nosotros perdemos la unión de la palabra con el testimonio de Jesucristo. Parece que a maior estratégia do inimigo é essa: Y esa parece que es la mayor estrategia del enemigo. cegar o entendimento do povo de Deus, Cegar el entendimiento del pueblo de Dios. para que ele não veja o Filho de Deus. Para que el pueblo no vea al Hijo de Dios E agora ele perde a identidade do seu chamamento. y ahora ellos pierdan esa identidad de su llamado. Vira um ativismo religioso. Y se convierte en un simple activismo Mas os religioso. céus se fecham, Entonces ahí los cielos se cierran. porque os homens passam a controlar a obra de Deus. Porque ahí es cuando los hombres comienzan a controlar la obra de Dios. Em Apocalipse 19, versos 9 e 10, En Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, especialmente o final do 10, especialmente el final del 10, o anjo disse para João: el ángel le dijo a Juan, não faça isso, ou seja, não se prostre e adore a mim. dijo, no haga eso, o sea, no se postre y me adore. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ou seja, nenhuma profecia pode ser dada como verdadeira O sea, ninguna profecía se puede dar como si es verdad, que es verdadera, se ela tem um fim em si mesmo. si la profecía tiene un fin en sí misma. Se ela solamente. centraliza o povo em algumas coisas. Si esa profecía centraliza al pueblo en algunas cosas. Mas aqui está dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pero aquí está diciendo que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ou seja, o Senhor é o sentido real e verdadeiro de toda a profecia bíblica. O sea, el Señor tiene que ser el sentido real y verdadero de cualquier profecía bíblica. E quando há a profecia bíblica ou a revelação do que está escrito, Y cuando la profecía bíblica o la revelación de lo que está escrito, falado por homens que têm os olhos voltados para Jesus, hablado por hombres que tienen sus ojos puestos en Jesús, então isso vai levar as pessoas a ver Jesus no cumprimento das profecias. entonces eso va a llevar a que las personas vean a Jesús en el cumplimiento de las profecías. Mas se não vemos Jesus na interpretação da profecia em todas as coisas, Pero si no vemos a Jesús en la interpretación de las profecías en todas las cosas, então isso se torna uma falsa profecia. entonces eso es una falsa profecía. Ela pode ser até, de certo sentido, bíblica, Inclusive puede ser en cierto sentido bíblica, mas o espírito é contrário. pero el espíritu es contrario. Pode haver o espírito do anticristo na profecia sobre Cristo, Puede que el espíritu del anticristo esté en esa profecía sobre Cristo, quando a pessoa está no espírito errado. cuando la persona está en el espíritu errado, Ou a profecia te leva a conhecer mais a Jesus, o la profecía también nos lleva a conocer más a Jesús, ou ela cria um paradigma mental, o nos crea un paradigma mental, um terrorismo mental. un terrorismo mental. Agora tiramos os olhos do Senhor Ahora nosotros quitamos los ojos e del ficamos Señor apavorados com as coisas que vão acontecer nos últimos dias. y que nos ponemos súper asustados con las cosas que van a pasar en los De últimos maneira días. que não apenas a palavra de Deus é importante, De forma que no solamente la palabra de Dios es importante, mas o espírito correto da palavra de Deus é importante. sino que el espíritu correcto de la palabra de Dios es importante. Claro, a palavra é objetiva, é a verdade de Deus em si mesma. Y claro, la palabra es objetiva y es la verdad de Dios en sí misma. Mas o que eu me refiro é ao espírito daquele que opera naqueles que falam a palavra. Pero lo que yo me refiero es el espíritu que opera, de aquel que opera en los que hablan la palabra. Nós precisamos de homens que sejam ministros e testemunhas de Jesus. Nosotros necesitamos hombres que sean ministros y testigos de Jesús. Porque os falsos obreiros também falam a palavra de Deus, Porque los falsos obreros, ellos también hablan la palabra de mas Dios, não no espírito correto de Jesus Cristo. pero no hablan sobre el espíritu correcto de Jesucristo. Estão muito mais preocupados em entender a palavra
Entonces están más preocupados en entender la palabra. Nós precisamos também discernir o espírito correto daqueles que falam. Nosotros también necesitamos entender el espíritu correcto de los que están hablando. Tem muita gente falando coisa correta, Hay muchas personas que hablan cosas mas com o correctas, espírito errado. pero con el espíritu E vai incorrecto. levar as pessoas a seguir esse espírito errado. Y ellos van a llevar a esas personas a que sigan ese espíritu Porque incorrecto, mistura a mentira com a verdade. porque mezcla la mentira con la verdad. E isso se torna um sofisma. Y eso se vuelve un sofisma. Se fosse apenas a palavra de Deus sem o espírito errado, Si fuera solamente la palabra de Dios con el espíritu errado, No, incorrecto, se fosse Sin el espírito- apenas a palavra sem esse espírito errado, si fuera solamente la palabra sin ese espíritu incorrecto, a palavra por si só ela nos guarda, ela é a palavra de Deus. la palabra por sí misma ya nos va a guardar porque es la palabra de Mas o Dios. problema é quando homens querem manipular a palavra de Deus Pero el problema es cuando los hombres quieren manipular esa e palabra de Dios introduzem impurezas na mensagem. e introducen sus propias impurezas en el mensaje. Nem tudo que se fala é ministério da palavra. No todo lo que se habla es en realidad un ministerio de Pode la ser uma palabra. falácia, Pues eso inclusive puede ser una falacia. quando se perde o espírito correto das Escrituras. Cuando se pierde el espíritu correcto de las escrituras. Ao meu ver, esse é um assunto que nesse tempo ele precisa ser muito claro para nós. Y desde mi punto de vista esto tiene que ser algo que debe estar muy claro entre nosotros. Porque em muitos lugares encontramos inclusive igrejas grandes, Porque en muchos lugares nosotros inclusive nos encontramos con mas iglesias estão grandes. centralizadas em outras coisas e não no Filho de Deus. Pero ellos tienen el foco en otras cosas, sino en el Hijo de As Dios. pessoas estão seguindo homens e interpretação de homens. Las personas están siguiendo a hombres e interpretaciones de E hombres. está havendo um esfriamento espiritual. Y está aconteciendo un enfriamiento espiritual. E isso é muito sutil. Eso es muy sutil. Então nós precisamos voltar realmente às Escrituras Entonces nosotros en realidad necesitamos volver a las e ao escrituras testemunho de Jesus pelas Escrituras. y al testimonio de Jesús por las escrituras. Em Apocalipse 20, versículo 4. En Apocalipsis 20, versículo 4. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Então você vai ver essa união da palavra de Deus e o testemunho de Jesus várias vezes. Entonces usted va a encontrar esa unión de la palabra de Dios con el testimonio de Jesucristo varias veces. E aqui está o nosso equilíbrio. Y ahí es donde está nuestro equilibrio. Agora você vai ver a obra do inimigo para separar essas duas realidades. Y ahora usted también va a ver la obra del enemigo tratando de separar esas dos realidades. E quando você vê o ministério de Jesus, Y cuando usted ve el ministerio de Jesús, ele é o equilíbrio perfeito. Él es el equilibrio A perfecto. palavra viva que se fez carne. La palabra viva que se hizo carne Viveu de acordo com a palavra escrita. y vivió de acuerdo con la palabra escrita. Agora ele faz uma grande reclamação. Y ahora él hace una reclamación grande. No Evangelho de João, capítulo 5. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Vamos ver esse texto, capítulo 5, verso 39 e 40. capítulo 5, versículos 39 y 40. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Você está vendo que paradoxo? ¿Se está dando cuenta de esta paradoja? Eles são o povo de Deus, Ellos son el pueblo de Dios, e eles estão estudando as Escrituras. ellos están estudiando las Mas Escrituras, as Escrituras dão testemunho de Jesus. pero las Escrituras dan testimonio de Jesús. Ele é a própria vida eterna. Él es la propia vida eterna, Mas eles querem a vida eterna sem vir a Jesus. pero ellos quieren la vida eterna sin ver a Jesús. Ou seja, eles perderam o essencial das Escrituras. O sea, ellos perdieron lo que es esencial en las Escrituras. E porque eles perderam o testemunho de Jesus, Y como ellos perdieron ese testimonio de agora por Jesús, um espírito errado, y ahora por medio de un espíritu errado, eles vão usar as Escrituras de forma equivocada. ellos van a usar las Escrituras de una forma incorrecta. Como era o tempo, como era a situação do povo de Deus quando Jesus veio? ¿Cómo era el tiempo o cómo eran las situaciones del pueblo de Dios cuando Jesús vino? Em João 1, Em versículos 10 e 11, En Juan 1, versículos 10 y 11, diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
No capítulo 1 de João, quando a Bíblia fala que as trevas não compreendiam a Jesus, Cuando en el capítulo 1 de Juan, cuando dice que las tinieblas no entendían a Jesús, essas trevas significam a interpretação do povo de Deus. esas tinieblas significan la interpretación del pueblo de O povo de Dios. Deus estava com seu entendimiento obscurecido. El pueblo de Dios estaba con su entendimiento Não entenebrecido. está falando exatamente de Satanás ou do mundo caído. Y no está hablando de Satanás o del mundo caído. João era alguém que tinha discernimento espiritual. Juan era alguien que tenía discernimiento espiritual. Essa batalha das trevas contra a luz no Evangelho de João Esa batalla de las tinieblas contra la luz en el Evangelio de Juan está falando desse espírito errado que atuava no povo de Deus. está hablando de ese espíritu errado que actuaba en el pueblo de Eles Dios. tinham as escrituras. Ellos tenían las Eles escrituras. eram o povo de Deus. Ellos eran el pueblo de Mas Dios. seus olhos estavam cegos. Pero sus ojos estaban ciegos. Agora eles perseguem o que é de Deus. Ellos empiezan a perseguir lo que es de Dios. E o final desse versículo 11 diz: Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Y al final del versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Você está percebendo isso? ¿Usted se está dando cuenta de É eso? um povo que estuda as escrituras por séculos. Es un pueblo que ha estudiado las escrituras durante E siglos. eles aguardavam a vinda do Messias. Y ellos estaban esperando la venida del Mesías. Agora, quando o Messias veio, Ahora cuando el Mesías vino, eles perseguiram Jesus. ellos comenzaron a perseguirlo. Vamos em Atos 13, versículo 27. Vamos a Hechos 7, versículo 27. 13, 27. 13, Hechos 13, versículo 27. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram a Jesus. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Essas autoridades são a liderança do povo de Deus, Esas autoridades son el liderazgo del pueblo de Dios, mas se tornaram simplesmente uma religião vazia. pero simplemente se convirtieron en una religión vacía. Agora diz, não conhecendo Jesus nem a palavra dos profetas. Ahora dice, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas. Presta muita atenção nisso. Ponga mucha atención en esto. Você percebe que está separado aqui a palavra dos profetas e Jesus. Usted se da cuenta que aquí sí hay una separación entre la palabra de los profetas y de Jesús. Porque eles estudavam as palavras dos profetas, Porque ellos estudiaban las palabras de los profetas são lidas todos os sábados. y eran leídas todos los días de Mas reposo. porque eles não conheciam a Jesus, Pero como ellos no conocían a Jesús, também não compreendiam a palavra dos profetas. entonces tampoco podían entender las palabras de los profetas. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Porque el testimonio de Jesús es el mismo espíritu de la profecía. Quando eles tiraram os seus olhos de Jesus, Y cuando ellos apartaron sus ojos de Jesús, então eles também ficaram cegos quanto à interpretação das Escrituras. entonces también quedaron ciegos en cuanto a la interpretación de las escrituras. É uma passagem muito dura. Es un pasaje muy duro. Estão estudando a palavra dos profetas todos os sábados. Ellos todos los días de reposo estudiaban las palabras de los Mas profetas. porque não conheciam a Jesus e nem o espírito da profecia. Pero como no conocían a Jesús ni al espíritu de la Então profecía, aquelas profecias que falavam que Jesus seria crucificado entonces todas esas profecías que decían que Jesús iba a ser se crucificado cumpriram. se cumplieron. E quem foram os instrumentos que levaram Jesus à condenação? ¿Y cuáles fueron esos instrumentos que llevaron a la condenación a O Jesús? próprio povo que estudava as Escrituras. Fue el mismo pueblo que estudiaba las escrituras. Essas coisas devem gerar um temor muito grande para nós. Y esas cosas deberían generar un temor muy grande para Porque é nosotros. possível ser povo de Deus, Porque es imposible ser el pueblo de Dios. é possível ser povo de Deus, Es posible ser el pueblo de Dios. estudar as Escrituras, Estudiar las fazer escrituras. muita coisa em nome de Deus, Hacer muchas cosas en el nombre de mas Dios. debaixo do espírito errado de Satanás, Pero bajo el espíritu errado de Satanás. perseguindo aquilo que é de Jesus. Persiguiendo eso que corresponde a Jesús. Porque Jesus é o nosso chamamento principal. Porque Jesús es nuestro principal llamado. Nós somos chamados para seguir a Ele, essa pessoa. Y nosotros somos llamados a seguirlo a Él, a E a esa palavra persona. de Deus são as doutrinas, as explicações dessa relação com essa pessoa. Y las palabras de Dios son las explicaciones en la relación de Dios con esa persona. Se não tivermos esse discernimento, Y si nosotros no discernimos esto, nós podemos perder Jesus nas Escrituras. nosotros vamos a poder perder a Jesús en las escrituras. Isso é muito sério. Y eso es muy serio.
Então nós vamos ver um pouquinho do chamamento de Paulo. Entonces nosotros vamos a ver un poco acerca del llamado de Pablo. Porque agora que houve essa terrível obra do diabo no meio do povo de Deus, Porque aunque hubo esa terrible obra del diablo en medio del pueblo de Dios, Deus treinou os seus 12 apóstolos, Dios entrenó a sus dos apóstoles, treinou também Paulo, también entrenó a Pablo, e ele dá uma grande responsabilidade, uma grande missão para esses homens. y él da una gran responsabilidad y una gran misión para estos hombres. Eles têm que voltar a trabalhar com a união da palavra com o testemunho de Jesus. Ellos tienen que volver a trabajar en esta unión de la palabra con el testimonio E de isso é o Evangelho. Jesús. Y ese es el verdadero Vamos ver evangelio. o chamamento de Paulo rapidamente. Vamos a ver el llamado de Pablo rápidamente. Atos 26, versos 9 a 19. Hechos 26, versículos 9 al 19. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, E foi isso que fiz em Jerusalém. lo cual también hice en Jerusalén. Presta atenção nisso. Dese cuenta de esto. Ele era discípulo de um grande mestre. Él era discípulo de un gran maestro. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Él fue entrenado a los pies de Gamaliel. Então ele era um homem erudito. Entonces él era un hombre Ele erudito. estudou muito a palavra profética do Velho Testamento. Él había estudiado mucho esa palabra profética del E Antiguo se você Testamento. sintetizar tudo que ele compreendeu, Y si usted sintetiza todo lo que él entendió, era exatamente trevas e heresias. eran solamente tinieblas y herejías. Está totalmente equivocado. Él está totalmente equivocado. O cume da religião que estuda as Escrituras sem o testemunho de Jesus La cumbre de la religión que estudia las Escrituras sin el testimonio de Jesús gera cegueira espiritual. va a generar ceguera espiritual. Agora, Paulo, querendo agradar a Deus, Y ahora Pablo, queriendo agradar a ele Dios, pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, Ele o Nazareno. él creía que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Mas ele vai falar a Timóteo que ele está agradando a Deus, está trabalhando para Deus. Pero él le va a decir a Timoteo que él está agradando y trabajando para Dios. Ele estava muito sincero nas suas intenções, Y él tenía unas intenciones muy sinceras, mas estava equivocado. pero estaba equivocado. Que coisa terrível. Qué cosa tan terrible. É possível sinceramente estar equivocado. Es posible estar sinceramente equivocado. É possível que tudo que venhamos fazer para agradar a Deus sejam trevas. Es posible que todo lo que vengamos a hacer de una forma sincera para Dios sean tinieblas. Se a gente basear a obra que fazemos simplesmente em nosso esforço, Si nosotros nos basamos en las cosas que hacemos simplemente por nuestro esfuerzo, isso é uma base de engano. esa es la base del engaño. Ser sincero e trabalhar não são suficientes. Ser sincero y trabajar no es algo que sea suficiente. Nós temos que nos voltar à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. Nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios y al testimonio de É por meio Jesucristo. da palavra de Deus e do testemunho que se filtra todas as coisas. Es por medio de esa palabra de Dios y del testimonio unidos que se filtran todas las O cosas. inimigo quer que a gente gira a obra de Deus em torno de nós. El enemigo quiere que nosotros giremos en la obra de Dios en torno a nosotros. Por isso que alguns pensam assim: Y es por eso que algunos piensan esto. vocês estão me perseguindo, Ustedes me están vocês persiguiendo. não aceitam o meu trabalho, Ustedes no aceptan mi o trabajo, meu ministério. mi ministerio. Sabe quando pensamos assim? ¿Y sabe cuándo es que nosotros É pensamos quando o así? filtro que nós usamos para determinar se a obra é de Deus ou não, Es cuando el filtro que nosotros estamos usando para determinar si es obra o no de Dios somos nós mesmos. somos nosotros Agora, mismos. quando o filtro é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, Pero ahora, cuando el filtro que nosotros usamos es la palabra de Dios y el então testimonio de aceitaremos Jesucristo, ser examinados pela palavra e pelo testemunho de Jesus. entonces vamos a aceptar ser examinados por esa palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Então seria interessante fazer as perguntas. Entonces sería interesante hacer estas preguntas. O que estamos fazendo de fato tem base nas Escrituras? Lo que nosotros estamos haciendo en realidad tiene base en las Escrituras, Mas o resultado disso é o aumento de Jesus Cristo? pero el resultado de eso es el aumentar a Jesucristo. Será que estamos centralizados nessa pessoa viva? ¿Será que nosotros estamos enfocados en esa persona viva? Estamos vendo mais do Senhor Jesus na palavra e nos serviços? ¿Estamos viendo más al Señor Jesús en la palabra y en los servicios? Estamos sendo mais parecidos com Jesus ou conosco mesmo? ¿Estamos siendo más parecidos con Jesús o con nosotros mismos? Estamos mais dando ênfase a outras coisas ou a pessoa do Filho de Deus? ¿Estamos enfatizando más otras cosas o al Hijo de Dios? Qual é o Espírito que está atuando entre nós? ¿Cuál es el espíritu que está actuando entre nosotros? Então Paulo trabalhava para Deus, Entonces Pablo trabajaba para Dios, mas ele não tinha o testemunho de Jesus Cristo. pero él no tenía el testimonio de E por Jesucristo. isso ele está fazendo exatamente o que nós acabamos de ler.
Y es por eso que él está haciendo justo esto que nosotros acabamos de leer. Estudava a palavra profética, Estudiaba la palabra mas não profética, compreendia a palavra profética, pero no entendía la palabra porque profética, não tinha os seus olhos voltados para o Messias, para o Filho de Deus. porque no tenía sus ojos puestos en el Mesías, en el Hijo de Dios. Agora, ele tendo recebido autorização dos principais sacerdotes, ele encerrou muito dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Agora, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O capítulo 8 diz que ele respirava ameaça e morte. En el capítulo 8 dice que él respiraba amenazas y muertes. Era como um touro selvagem. Era como un toro salvaje. Oh, irmãos, às vezes em nosso tempo, no meio do povo de Deus, Hermanos, a veces en nuestro tiempo, en medio del pueblo de Dios, existe esse tipo de ira, esse tipo de oposição a alguns irmãos e à obra de Deus. podemos encontrar ese tipo de ira, ese tipo de oposición a algunos hermanos y la obra de Dios. É possível que o inimigo pegue os dons e talentos de alguns servos de Deus, que o inimigo pegue alguns talentos e dons de alguns servos de Deus Es posible que el enemigo coja algunos talentos y dones de los siervos e de Dios use isso como instrumento de oposição à obra de Deus. y los use como un instrumento de oposición a la obra de Dios. Parece que é a coisa que ele mais gosta de fazer. Y parece que eso es lo que más al enemigo le gusta hacer. Na história da igreja encontramos a frase: En la historia de la iglesia encontramos la frase: cristãos crucificados por cristãos. cristianos crucificados por É a cristianos. maior atrocidade que podemos ler na história da igreja. Y esa es la mayor atrocidad que nosotros podemos leer en la Porque já historia de não la é o Império iglesia. Romano, não são os opositores, Porque ya no son los romanos o los opositores, mas são o povo de Deus matando as testemunhas de Jesus. sino son el mismo pueblo de Dios matando a los testigos de O Jesús. inimigo usou uma sutileza El enemigo utilizó una sutileza de desviar alguns dos servos de Deus de desviar a algunos de los siervos de Dios para obedecer a sua própria vontade. para obedecer su propia voluntad. E eles acham que estão fazendo a obra de Deus. Ellos creen que están haciendo la obra de Dios. É isso que está acontecendo com Paulo. Es eso lo que está pasando con Pablo. Com isso em mente, eu parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, Os sacerdotes que deveriam representar a Deus los mismos sacerdotes que debían representar a Dios. estão dando força para Paulo perseguir a obra de Deus. Le están dando esa fuerza a Pablo para que él persiga la obra de Ao Dios. meio-dia, ó rei Agripa, enquanto eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Então- Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Interessante que a palavra Senhor é Kyrios no original. Es interesante que esa palabra Señor es Kyrios en el original. Ele sabe que é o soberano Senhor, Él sabe que es el Señor soberano, mas agora ele entra em choque. pero ahora él entra en shock. Ele pergunta: quem és tu? ¿Quién eres tú? Él ahora pregunta. Ele não conhecia Jesus. Él no conocía a Jesús. Ele era um judeu bíblico. Él era un judío bíblico. E para os judeus só havia um só Deus. Y para los judíos solamente había un Dios. E isso é verdade. Y eso es verdad. Mas ele não sabia que era um só Deus subsistindo em três pessoas. Pero él no sabía que ese mismo Dios subsistía en tres personas. E agora ele está em choque. Y ahora él entra en shock. Porque ele está percebendo que ele está perseguindo aquele que era o Deus do Velho Testamento. Porque ahora él se está dando cuenta que él estaba persiguiendo a ese Dios, el mismo del Antiguo Testamento. Porque Jesus responde: eu sou Jesus. Porque Jesús le responde: yo soy Jesús. É claro que Paulo tinha ouvido muitas coisas que Jesus falou no seu ministério. Claramente Pablo también había oído muchas cosas que Jesús había hecho en su ministerio. Não que ele acompanhou Jesus, mas havia uma tradição oral na cultura judaica. No que él había acompañado a Jesús, sino que existía una tradición oral en la
cultura hebrea. Porque eles falavam, olha, aquele carpinteiro, aquele falso obreiro, o falso Messias, Porque ellos decían, mire, ese carpintero, ese falso obrero, ese falso Mesías, ele disse que ele é o eu sou. él dice que él es el yo soy. Ó, e o eu sou foi o Deus que apareceu a Moisés no deserto. Y no, el yo soy es el Dios que se apareció allá a Moisés en el Então ele está se desierto. fazendo o próprio Deus. Entonces él se está haciendo a sí mismo el Paulo Dios. sabia disso. Y Pablo sabía sobre Agora, eso. quando Jesus está respondendo, eu sou Jesus a quem você persegue, Ahora cuando Jesús está respondiendo diciendo, yo soy Jesús a quien tú toda a persigues, cegueira espiritual de Paulo está sendo corrigida. toda esa ceguera espiritual de Pablo está siendo corregida. Ele está fazendo uma releitura das profecias do Velho Testamento, Y él está reinterpretando esas profecías del Antiguo está Testamento. compreendendo Jesus como o verbo que se fez carne. Y está entendiendo que Jesús era el verbo que se había hecho carne. Ele é o sentido de toda a palavra profética do Velho Testamento. Y que él era el sentido de toda palabra profética del Antiguo Testamento. E ele está vendo que o povo simples que ele perseguia Y él está viendo que ese pueblo simple al cual él estaba persiguiendo era a igreja de Deus, o corpo de Cristo. era la iglesia de Dios y el cuerpo A de luz Jesucristo. de Deus brilhou por revelação e abriu os olhos de Paulo. La luz de Dios brilló por revelación y abrió los ojos de Pablo. Eu sou Jesus a quem você persegue. Yo soy Jesús a quien tú Ele persigues. está perseguindo o próprio Deus. Él estaba persiguiendo al mismo Mas Dios. levante-se e fique em pé. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Agora, meus queridos, prestem muita atenção no que Jesus fala para Paulo. Ahora, queridos, pongan mucha atención en esto de lo que Jesús habla para Pablo. Porque ele vai falar da identidade do seu ministério, do seu chamamento. Porque él va a hablar de la identidad de su ministerio y de su llamado. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Duas coisas: Dos cosas, ministro ministro e testemunha. y testigo. É como um garçom que ministro dá a ideia de um garçom, ele vai servir algo numa bandeja. Es como un mesero, que él va a servir algo en la bandeja, Agora, o que ele vai servir? pero ¿qué es lo que él va a servir? O que ele viu de Jesus. Lo que él vio de Jesús. Ele é uma testemunha. Él es un testigo. Eu constituí você para ser ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. É interessante que a minha versão diz, tanto das coisas em que você me viu. Es interesante que en mi versión dice, tanto de las cosas que usted me vio, Porque antigamente ele via tudo, porque antes él veía todo, mas não via o Filho de Deus em tudo. pero él no veía al Hijo de Dios en todo. Agora ele está vendo o Filho de Deus em tudo. Y ahora él está viendo al Hijo de Dios en todo. E Jesus está dizendo que ele vai continuar se revelando a Paulo em tudo. Y Jesús también está diciendo que él se va a continuar revelando a Pablo en todo. Você está vendo a identidade do chamamento de Paulo? ¿Usted se está dando cuenta de la identidad del llamado de Nós Pablo? temos tudo que Deus criou, Nosotros tenemos todo lo que Dios creó, toda a palavra, toda la palabra, tudo que Deus entregou ao seu povo, todo lo que Dios entregó a su mas pueblo, todas essas coisas têm um único motivo: pero todas esas cosas tienen un único a objetivo, revelação de Jesus Cristo. la revelación de E essas Jesucristo. coisas devem ser totalmente enchidas, preenchidas por Ele. Y todas esas cosas deben ser totalmente llenas por Él. O que é religião? ¿Qué es religión? É você ter todas as coisas, Es que usted tenga todas las cosas, mas sem o Filho de Deus. pero sin el Hijo de Dios. E você ter uma liderança que controla todas as coisas, Y usted tener un liderazgo que controla todas las sem o cosas, Espírito correto de Jesus Cristo. sin el espíritu correcto de Agora, o Jesucristo. que é a igreja? ¿Y ahora qué es la É iglesia? a revelação de Jesus Cristo Es la revelación de em Jesucristo pessoas que nasceram pelo Espírito Santo en personas que han nacido por medio del e agora Espíritu elas Santo. fazem parte do corpo de Cristo. Y esas personas ahora hacen parte del cuerpo de Cristo. Agora elas estão estudando as Escrituras Ahora ellos están estudiando las para Escrituras ver a Jesus, para poder ver a Jesús, para conhecê-lo, para conocerlo, para amá-lo, para amarlo, para servi-lo. para servirle. E quanto mais elas estão vendo a Jesus na palavra, Y en cuanto más ellos ven a Jesús en la palabra, elas estão sendo transformadas à sua imagem. ellos están siendo transformados a su E imagen. Jesus, que é a testemunha fiel, Jesús, que es el testigo fiel, agora a igreja se torna testemunha também fiel. ahora la iglesia también se convierte en un testigo fiel. Porque a testemunha fiel habita neles, que é o Filho de Deus. Porque el testigo fiel también vive en ellos, que es el Hijo de Dios. Paulo está vendo Jesus em todas as coisas.
Pablo está viendo a Jesús en todas las E ele vai cosas. continuar tendo essa visão de Cristo em todas as coisas. Y él va a continuar teniendo esa visión de Cristo también en todas las cosas. Agora o inimigo quer fazer o quê? ¿Y ahora qué es lo que quiere hacer el enemigo? Ele quer que nós venhamos nos distrair com todas as coisas. Él quiere que nosotros nos distraigamos con todas las cosas. Inclusive vamos fazer defesa de todas as coisas. Inclusive vamos a defender todas esas Ah, mas cosas. está na Bíblia. Pero es que eso está en la Foi Biblia. Deus que deu. Fue Dios quien lo Estamos dio. trabalhando com essas coisas. Nosotros estamos trabajando A con Bíblia estas fala cosas. dessas coisas. La Biblia habla sobre estas Sim, cosas. mas não fala dessas coisas separadas do Filho de Deus. Sí, pero él no habla de estas cosas separadas del Hijo Mas o de inimigo Dios. quer separar o Filho de Deus dessas coisas. Pero el enemigo quiere separar al Hijo de Dios de estas cosas. Para que no lugar de Cristo ser visto e encher todas as coisas, Para que en vez de que el Hijo sea visto en todas las cosas, o homem seja visto em todas as coisas. el hombre sea visto en todas las E agora as cosas. pessoas passam a seguir os homens Y ahora las personas comiencen a seguir a los e hombres. comentar as interpretações dos homens sobre todas as coisas. Y comiencen a hablar de las interpretaciones de los hombres en todas las cosas. Quanto mais isso acontece, Y cuanto más eso pase, mais trevas existirão. más tinieblas van a existir. Segue o Senhor falando a Paulo. Y el Señor sigue hablando a Pablo. Eu vou livrar você do seu próprio povo. Librándote de tu pueblo. Quem era o povo de Paulo? ¿Cuál era el pueblo de Pablo? Era o povo judeu. Era el pueblo judío. Era o povo de Deus. Era el pueblo de Dios. Ou seja, enquanto Paulo, antes de ver a Jesus, era o maior homem do judaísmo, O sea, cuando Pablo antes de ver a Jesús era el mayor hombre del judaísmo, ele era a ponta da lança do judaísmo. era la punta de la lanza del Uma judaísmo. vez que ele viu Jesus Una vez que él ve a e Jesús se torna testemunha do Senhor, y se vuelve testigo del agora o Señor, próprio povo de Deus, que era amigo de Paulo, ahora el mismo pueblo de Dios que era amigo de Pablo vai perseguir Paulo porque ele é testemunha de Jesus. va a comenzar a perseguir a Pablo porque ahora él es testigo Ou seja, de a Jesús. oposição do diabo não é exatamente contra Paulo, O sea, la oposición del diablo no es exactamente contra Pablo, mas é contra o testemunho de Jesus. sino que es contra el testigo de Jesús. Se Paulo não oferece ameaça alguma, Si Pablo no ofreciera ninguna amenaza, então o inimigo continua usando ele. entonces el enemigo lo va a continuar usando. Mas uma vez que alguém se posiciona pelo Filho de Deus, Pero una vez que alguien se posiciona hacia el Hijo de ele vai Dios, atrair a fúria de Satanás. él va a traer sobre sí la furia de Satanás. Ele não está dizendo, eu vou livrar você dos seus inimigos. Él no le está diciendo, yo lo voy a librar de sus Eu enemigos, vou livrar você do seu próprio povo. sino que él le está diciendo, yo voy a librarte de tu pueblo. Irmãos, é possível que o povo de Deus persiga o povo de Deus. Hermanos, es posible que el pueblo de Dios persiga al pueblo de A Dios. diferença é qual espírito está usando em cada parte. La diferencia es qué espíritu se está usando en cada parte. E vou livrar você dos gentios, Y dice, y de los gentiles, para os quais eu o envio. a quienes ahora te envío. Paulo está sendo enviado primeiro para o povo de Deus e depois para os gentios. Pablo está siendo enviado primero al pueblo de Dios y luego a los gentiles. Para quê? ¿Y para qué? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. ¿Y para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Você está vendo aqui uma batalha espiritual terrível? ¿Usted está dando cuenta de esta batalla espiritual terrible? Porque agora Paulo vai ter que pregar o evangelho para aqueles que estudavam as Escrituras. Porque ahora Pablo va a tener que predicar el evangelio para esos que leían las escrituras. Eles se achavam os oráculos, os grandes mestres de Deus. Ellos creían que eran oráculos y los grandes maestros de Dios. Agora Paulo vai dizer que eles têm que se converter. Y ahora Pablo va a decir que ellos se tenían que convertir. Converter de quê? ¿Y convertirse de qué? Não as escrituras do Velho Testamento que eles já tinham, No de las escrituras del Antiguo Testamento que ellos ya tenían, mas ao espírito correto da palavra. sino del espíritu correcto de la palabra. Vocês vão ter que se converter das trevas para a luz. Ustedes se van a tener que convertir de las tinieblas a la luz. As trevas eram as interpretações que eles tinham equivocadas do Velho Testamento. Las tinieblas eran esas interpretaciones equivocadas que ellos tenían del Antiguo E a Testamento. luz era a revelação de Jesus Cristo conforme o espírito da palavra. Y la luz era la revelación de Jesucristo conforme al espíritu de la E vão palabra. ter que se converter do poder de Satanás para Deus. Y también se van a tener que convertir de la potestad de Satanás a Dios. Oh, amados irmãos e irmãs, Oh, amados hermanos y hermanas. quando há uma interpretação errada das Escrituras, Cuando tenemos una interpretación incorrecta de las escrituras, nós temos brecha para Satanás entrar e dominar o povo de Deus. ahí le vamos a dar cabida a Satanás para que entre a trabajar y a dominar el pueblo de Dios. Não é uma legalidade, No es una legalidad. não é algo legal judicialmente falando, No es algo legal hablando de una manera mas é judicial, uma obra maligna sutil
sino que es una obra maligna sutil. Muita gente está sendo usada por Satanás, Muchas personas están siendo usadas por Satanás, achando que estão trabalhando para Deus. creyendo que están trabajando para Dios. Quando isso começou? ¿Y eso cuándo comenzó? Quando começa uma leitura e uma interpretação da Bíblia Cuando comienzan a tener una interpretación de la Biblia que não está centralizada na pessoa do Filho de Deus. que no se centraliza en la persona del Hijo de Dios. Então, a interpretação errada da palavra de Deus é muito perigosa. Entonces la interpretación incorrecta de la palabra de Dios es muy peligrosa. Precisamos, inclusive, ser treinados a como ler e compreender as Escrituras Inclusive necesitamos ser entrenados a cómo leer y entender las e a Escrituras como servir a palavra de Deus para as pessoas. y cómo poder servir la palabra de Dios a las Então ele personas. segue a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Y ahí él sigue, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Então agora Paulo está falando de uma grande visão celestial. Entonces ahora Pablo comienza a hablar de una gran visión celestial. Ou seja, foi feita uma releitura das Escrituras a partir da visão de Cristo que ele recebeu. O sea, él hizo una reinterpretación de las Escrituras a partir de la visión de Cristo que él había recibido. Nunca se separa a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Nunca se debe separar la palabra de Dios del testimonio de O Jesucristo. inimigo quer trabalhar fortemente nisso aí. Y el enemigo quiere trabajar fuertemente ahí en eso. Quais foram os piores inimigos ao testemunho do Senhor? ¿Y cuáles son los peores enemigos del testimonio del Señor? No Antigo Testamento foi a idolatria e a rebelião. En el Antiguo Testamento fue la idolatría y la rebelión. Embora eles guardassem, como já falei, a tradição oral e escrita, Aunque ellos guardaran, como yo ya dije, la tradición oral y escrita, eles tinham um ponto positivo, que a lei era a constituição que estabelecia a cultura dos judeus. ellos tenían un punto positivo que la ley era la constitución que establecía A cultura dos judeus. la cultura de los judíos. Estabelecia o comportamento e a vida social. Establecía esos comportamientos y la vida social de É ellos. diferente de nós do Ocidente, Es diferente de nosotros aquí en Occidente. porque a democracia ou a constituição que temos, Porque la democracia o la constitución que nosotros ela tenemos, promove uma cultura, um comportamento e uma vida social contra Deus. ella promueve una cultura, un comportamiento contra Dios. Mas uma vez que houve o silêncio profético no Velho Testamento, Pero una vez que tuvimos ese silencio profético en el Antiguo uma vez que Testamento, faltaram as testemunhas do Senhor, una vez que ya no estuvieron más los testigos del Señor, então essa revelação da palavra de Deus também foi diminuída. entonces esa revelación de la palabra de Dios también disminuyó. E eles agora passaram a assumir uma cultura de apostasia. Y ellos ahora comenzaron a entrar en una cultura de apostasía. Vocês lembram que entre Malaquias e o Novo Testamento eu falei que temos cerca de 400 anos de silêncio profético. Ustedes se acuerdan que yo dije que entre Malaquías y San Mateo existe más o menos 400 años de silencio profético. Ali quase você, na verdade, não temos clareza na história sobre profetas de Deus ali. Allí en realidad no tenemos certeza por medio de la historia que existieran profetas de Dios ahí en ese Não tiempo. temos nenhum documento do cânon da Bíblia sobre cartas ou livros escritos nesse tempo. No tenemos ningún documento o un canon de la Biblia que hable sobre profetas en ese lapso de tiempo. Por isso é chamado de silêncio profético. Não havia as testemunhas do Senhor. Y por eso es llamado el silencio profético, porque no habían testigos del Señor. Agora, com essa falta de homens da palavra naquele tempo, Y ahora con esa falta de hombres de la palabra en ese tiempo, surgiram os falsos profetas. ahí se levantaron los falsos Então profetas. você vai encontrar Maomé, Entonces ahí usted va a encontrar a Mahoma, Confúcio, Confucio, Platão, Sócrates, Platón, e Sócrates, geraram uma quantidade enorme de falsos profetas e falsos filósofos. y se levantaron una cantidad enorme de falsos profetas y falsos Preste filósofos. atenção nisso quando não temos ministros e testemunhas do Senhor. Dese usted cuenta de esto, cuando nosotros no tenemos ministros y testigos del Então Señor, se abre um caminho amplo para o inimigo semear falsos obreiros e falsos profetas. entonces se abre un camino amplio para que el enemigo siembre falsos ministros y falsos profetas. Por isso precisamos de homens da palavra em nosso tempo. Y por eso es que necesitamos de hombres de la palabra en nuestro tiempo. No primeiro século, a gente pode ver pelo menos 3 grandes níveis de oposição ao testemunho do Senhor. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver al menos, Primeiro século. en el primer siglo nosotros vemos al menos 3 puntos de De oposição ao del testemunho do enemigo. Senhor. O primeiro foi religioso, que era o judaísmo, e no final do primeiro século o gnosticismo. El primero es la religión, que era el judaísmo,
y el gnosticismo allá al final del primer siglo. Você encontra o judaísmo perseguindo o evangelho. Usted encuentra que el judaísmo estaba persiguiendo el evangelio. Como ele não prosperou, Y como él no prosperó, então no final do primeiro século, entonces al final del ou primer da siglo, metade para o final, nós encontramos uma religião chamada gnóstica. o de la mitad para el final, nosotros encontramos una religión Ela que se já llamaba não se opunha gnosticismo. tanto, Ella no se oponía tanto, mas ela misturava o evangelho com coisas esotéricas. pero ella mezclaba el evangelio con cosas esotéricas. Misturava a tradição dos hebreus, que era tão fascinante, Mezclaba esa tradición de los hebreos que era tan fascinante com experiências transcendentais. con experiencias trascendentales. Isso gerou um dano terrível para a igreja no primeiro século. Y eso generó un daño terrible para la iglesia en el primer O segundo siglo. nível de oposição foi político. El segundo nivel de oposición fue el político. O Império Romano passa a perseguir fortemente a igreja. Y el imperio romano comienza a perseguir de una forma muy fuerte a la iglesia. Agora, da meado do primeiro século até o final, Y ahora, desde la mitad del primer siglo hasta el final, temos um outro nível de oposição mais sutil, tenemos un nivel de oposición que es aún más sutil, que é o espiritual. que es el espiritual. Surgiram falsos obreiros no meio mesmo dos apóstolos. Surgieron falsos obreros inclusive en medio de los apóstoles. E isso eu penso que é o mais sutil. Y yo pienso que esto es lo más sutil. Porque enquanto a religião combate a mente e a alma, Porque mientras que la religión combate la mente y el alma, e a perseguição somente o corpo, mas não pode lançar o corpo, a alma ao inferno, pero como la persecución es solamente en carne, ellos no pueden lanzar el cuerpo y el alma al infierno, a oposição ministerial ou espiritual ela é muito sutil. entonces la oposición ministerial y doctrinal es muy sutil, Porque ela penetra o mais profundo do ser humano, o seu espírito. porque esa oposición penetra en lo más profundo del ser humano, que es su Vai espíritu, cauterizar sua mente e a sua alma. y eso va a cauterizar su mente y su alma. Então esses três inimigos, essas três níveis de oposição, Entonces esos tres enemigos, esos tres niveles de foram oposición, grandes combates que Satanás usou no primeiro século. fueron grandes estrategias que Satanás usó al final del primer siglo. Aí você encontra a igreja sendo arrastada para a apostasia. Y ahí usted encuentra que la iglesia comienza a ser arrastrada hacia una Estão apostasía. abandonando o primeiro amor e abraçando falsos obreiros. Ellos están abandonando su primer amor y están siguiendo a falsos Agora é obreros. sutil demais, porque quem eram os falsos obreiros? Y ahora eso es muy sutil, porque ¿quiénes eran esos falsos obreros? Alguns deles andaram com os apóstolos. Algunos de ellos inclusive andaron con los E eles apóstoles. entraram no espírito do anticristo. Y ellos entraron en ese espíritu del E anticristo. agora estão trabalhando no meio da igreja. Y ahora ellos comienzan a trabajar en medio Alguns de la falam, não, iglesia. eu sou colega de João. Algunos decían, no, es que yo soy amigo Nós de Juan. andamos juntos. Nosotros caminamos E de juntos. fato isso aconteceu. Y eso en realidad había pasado. Porque João vai dizer que alguns desses anticristos Porque Juan va a decir que algunos de esos estavam anticristos entre eles, estaban entre entre ellos, os apóstolos, mas não eram dos nossos. estaban entre ellos, pero no eran de Agora, ellos. como a igreja vai discernir quem são e quem não são? Y ahora la iglesia, ¿cómo puede discernir quiénes son y quiénes no Por son? isso, João está trazendo o povo de Deus de volta ao princípio. Y es por eso que Juan está trayendo al pueblo de Dios de vuelta al principio. E nos ensinar a fazer essa leitura da palavra de Deus com o Espírito de Jesus Cristo. Y Él nos enseña a hacer la lectura de la palabra de Dios con el Espíritu de No Jesucristo. segundo século, o instrumento que Satanás usou foi a perseguição. Y en el segundo siglo, el instrumento que Satanás utilizó fue la persecución. Mas como o sangue dos mártires se tornou a semeadura do evangelho, Pero como la sangre de los mártires se tornó la semilla del Evangelio, a cada 2 cidadãos em Roma, era cristão, cada 2 ciudadanos en Roma, al menos ou uno era debaixo cristiano, do Império Romano. o bajo el Imperio Romano. Então temos o terceiro século. Entonces ahí llegamos al Surgiu um tercer siglo. imperador chamado Constantino. Surgió un emperador que se llamaba Constantino. Melhor não perseguir esse povo. Y él dijo, es mejor no perseguir este É pueblo. melhor a gente tirar a perseguição, Es mejor que nosotros dejemos de perseguirlos, receber o cristianismo como uma religião, recibir al cristianismo como una religión, mas ele mesclou coisas ao cristianismo. pero él agregó cosas al cristianismo. Então agora eles podem reunir em grandes templos, Entonces ahora ellos se pueden reunir en grandes mas tem templos, que agregar algumas coisas do paganismo. pero tienen que agregar unas cosas del Então paganismo. ali surgiu, digamos assim, o cristianismo pagão. Entonces ahí digamos que surgió ese cristianismo pagano. E isso irrompeu um grande declínio no meio da obra de Deus. Y eso trajo un gran declive en la obra de No Dios. lugar dos homens da palavra como testemunha do Senhor, En lugar de que los hombres de la palabra fueran testigos del Señor, surgiram os sábios, filósofos,
Se levantaron sabios y filósofos e muitas coisas foram mescladas. y se mezclaron muchas cosas. Bom, até que veio o tempo da reforma, Y eso hasta que llegó el tiempo no de la século reforma, XVI. allá en el siglo XVI. Graças a Deus por Martinho Lutero. Gracias a Dios por Martín Ele Lutero. teve os seus olhos abertos e ele viu a justificação pela fé. Él tenía sus ojos abiertos y él pudo ver la justificación por la fe. Muitos se posicionaram pelo Senhor, Y muchos se tomaron una posición hacia el mas o Señor. inimigo sempre perseguindo o testemunho do Senhor Pero el enemigo siempre haciendo esta persecución al fez com testimonio que del Señor surgissem as igrejas nacionalistas, hizo que se levantaran estas iglesias nacionalistas. porque o Papa era autoridade inclusive sobre as nações. Porque el Papa era la autoridad inclusive sobre las naciones. Agora as nações, especialmente na Europa, aproveitaram essa divisão do cristianismo protestante Y ahora las naciones, más que todo en Europa, aprovecharon esta división entre el cristianismo protestante e o catolicismo romano. y el catolicismo romano. Então agora eles se vincularam, o Estado com a igreja. Y ahora se vinculó el Estado con la iglesia. Isso foi uma maneira de eles fugir da autoridade do Papa, Y esa fue la forma en la que ellos huyeran de la autoridad del mas Papa. misturou coisas ao testemunho do Senhor. Pero se mezclaron cosas al testimonio del Señor. Então, quando surgiu, especialmente no século XVII, Entonces, especialmente cuando surgió esto en el siglo então veio um XVII, movimento chamado Contra-Reforma. entonces llegó un movimiento que se llamaba la O Contrarreforma. movimento católico falou: nós temos que parar com esse movimento protestante. Un movimiento católico que decía, nosotros tenemos que parar con este movimiento Então eles protestante. passaram a perseguir os cristãos. Entonces comenzaron a perseguir a los cristianos. Muitos foram queimados vivos naquele período. Y muchos fueron quemados vivos en ese periodo. Eles eram tidos como hereges porque eles uniram a palavra de Deus com o testemunho de Jesus. Ellos eran tenidos como herejes porque ellos habían unido la palabra de Dios con el testimonio de Jesús. Mas também surgiram várias heresias nesse período. Pero también surgieron varias herejías en este periodo. Porque depois do movimento da reforma, Porque después de este movimiento de la reforma, surgiu o movimento místico ou pietista. surgió un movimiento místico petista. Muitos dentro da Igreja Católica eram mulheres e homens de Deus. Muchos dentro de la iglesia católica eran hombres y mujeres de Dios. Quando o movimento protestante começou a diminuir a espiritualidade, Y cuando el movimiento protestante comenzó a reducir en su espiritualidad, Deus levantou então esse movimento místico para que buscava o Senhor. Dios levantó este movimiento místico que también buscaba al Señor. O problema é que o inimigo também trabalhou aí. El problema es que el enemigo también trabajó E ahí. aí surgiu o misticismo no aspecto negativo, Y ahí se levantó el misticismo en un aspecto negativo, aonde a palavra de Deus é deixada de lado donde la palabra de Dios era dejada de lado e as pessoas se baseiam na sua experiência sobrenatural. y las personas de Dios solamente se basaban en sus experiencias E sobrenaturales. agora surge uma espiritualidade Y ahora se levanta esa espiritualidad que ela não tem responsabilidade com a prática do evangelho e as boas obras. que no tiene responsabilidad con la práctica del evangelio y las buenas A obras. cada vez que o Senhor avançou a obra de restauração do seu testemunho, Entonces, cada vez que el Señor avanzaba en esa restauración de su o testimonio, inimigo também trabalhava de outro lado. el enemigo también estaba trabajando del otro lado. Bom, por causa disso surgiram os seminários na época. Y bueno, por causa de eso se crearon seminarios en esta época. Eles entendiam, olha, o leigo para pregar a palavra ele tem que ter um mínimo de treinamento. Entonces ellos decían, para que alguien pueda predicar la palabra, tiene que por lo menos tener un nivel de Não, entrenamiento. e eles estão certos em falar assim. Ellos en realidad estaban correctos en decir O esto. problema é que haviam pessoas iletradas El problema es que habían personas que eran que iletradas, conheciam a Jesus. que conocían a Jesús. E quando eles não são aceitos para ministrar na igreja, Y cuando ellos no eran aceptados para ministrar en la iglesia, então agora surgiram o clero e o leigo. entonces ahí fueron cuando se crearon los clérigos y los Isso leigos. já existia dentro da igreja católica Eso ya existía en la iglesia e isso católica agora foi trabalhado dentro da igreja protestante. y ahora eso comenzó a trabajar dentro de la iglesia protestante. Porque o Senhor Jesus chamou pescadores e homens simples. Porque el Señor Jesús llamó a pescadores hombres simples. Quando temos o academicismo teológico, Y cuando nosotros tenemos este academicismo teológico, então não tem lugar para pescadores e gente simples. entonces no hay ese lugar para los pescadores y las Quando personas isso simples. aconteceu, o nível da espiritualidade também diminuiu. Y cuando pasó esto, el nivel de la espiritualidad también disminuyó. Olha o que aconteceu na Europa no século XX, por exemplo. Y mira lo que pasó en Europa, por lo menos en el siglo XX. Tivemos grandes homens de Deus, Hubo grandes hombres de Dios, século XIX e XX. siglo XIX y XX. Mas depois que eles morreram, Pero después de que ellos murieron, quase você não encontra outros sucessores do mesmo nível. usted casi no puede encontrar otros sucesores del mismo nivel. Porque aqueles que vieram da linha da reforma Porque esos que venían de la línea de la não reforma aceitavam gente simples e sem treinamento de seminário teológico. no aceptaban a gente simple y sin entrenamiento de esos seminarios Então, teológicos. quando esses gigantes morreram,
Entonces, cuando estos gigantes murieron, não tínhamos outros gigantes, por exemplo, como Charles Spurgeon ou Martin Lloyd Jones. no teníamos otros gigantes como de pronto Charles Spurgeon o Martin Lloyd Jones. Então, o treinamento teológico é muito importante para o ministério. Entonces, el entrenamiento teológico es muy importante para el Mas ministerio. o academicismo é um grande perigo. Pero el academicismo también es un gran peligro. Precisamos trabalhar para que mesmo pessoas humildes e simples sejam testemunhas do Senhor. Y nosotros necesitamos trabajar para que inclusive personas simples y humildes sean E testimonios del eles Señor. possam servir com a palavra de Deus. Y ellos también puedan servir con la palabra de Dios. Depois veio um movimento de avivamento, lá no século XVIII. Luego allá en el siglo XVIII hubo un movimiento de avivamiento. Graças a Deus que foram homens que tinham o ministério da palavra, como George Whitefield e John Wesley. Y gracias al Señor que hubo hombres de la palabra como George Whitefield y John Wesley. Mas no século XIX para o século XX, Pero del siglo XIX al siglo XX vieram os movimentos pentecostais. llegaron estos movimientos pentecostales. E surgiu o neopentecostalismo. Y ahí se levantó el Você neopentecostalismo. vai vendo assim, sempre a obra do Senhor de restaurar o seu testemunho com a palavra, Entonces usted va a ver esto, que cuando el Señor intenta restaurar su testimonio con la o palabra, inimigo entra com alguma mistura. el enemigo entra y hace alguna mezcla. Até que no século XIX e século XX também, Hasta que en el siglo XIX y en el siglo XX temos también a restauração de homens da palavra como mestres e profetas. tenemos la restauración de hombres de la palabra como maestros y Eles profetas. viram algo em relação ao testemunho do Senhor. Ellos vieron algo con relación al testimonio del Podemos Señor. mencionar pelo menos dois grandes movimentos. Y podemos mencionar al menos dos grandes movimientos. Os Irmãos Unidos na Europa Los Hermanos Unidos en Europa e o Watchmani na China. y Watchmani en China. Eles enxergaram algo sobre o corpo de Cristo. Ellos pudieron ver algo sobre el cuerpo de Cristo. Mesmo um sapateiro entre os Irmãos Unidos Inclusive Zapatero entre los Hermanos Unidos era considerado um homem muito mais maduro na palavra do que pessoas que estavam no seminário. era considerado más maduro, era un hombre más maduro en la palabra de que otros hermanos que estaban en Porque el eles seminario. estudavam profundamente as Escrituras. Porque él estudiaba profundamente las Escrituras. Se Lutero trouxe a Bíblia de volta para o povo de Deus, Si Lutero trajo la Biblia de vuelta al pueblo de Dios, é dito que os Irmãos Unidos abriram as Escrituras. se dice que los Hermanos Unidos abrieron las Escrituras. Mas aí nós temos alguns problemas. Pero nosotros ahí tenemos algunos problemas. Surgiu o exclusivismo, Y se levantó el que exclusivismo. as pessoas se achavam melhores do que os outros. Que las personas se creían mejores que otros. Nós somos a igreja, vocês não. Nosotros somos la iglesia, ustedes no. Surgiu também o ministerialismo, Y también se levantó el ministerialismo. que a igreja agora passou a girar por preferência de ministério. Que ahora la iglesia comenzó a girar en preferencia de As ministros. pessoas estão seguindo homens e não a Cristo. Las personas comienzan a seguir a hombres y no a Cristo. E, por fim, a centralização da igreja no lugar de Cristo. Y por fin la centralización de la iglesia en el lugar de Cristo. E aí temos um eclipse, uma treva terrível. Es donde tenemos un eclipse, una tiniebla terrible. Porque onde hoje tem mais divisões Porque donde hoy hay más é divisiones, justamente sobre aqueles que falam da unidade da igreja. es justamente sobre ellos que hablan de la unidad de la iglesia. Talvez a gente poderia falar mais coisas sobre a história da igreja, Nosotros inclusive podríamos hablar más cosas de la historia de la para iglesia. aprendermos lições para não cairmos nesses erros. Para que aprendamos lecciones y no caer en esos mismos errores. Mas nós não temos tempo para isso. Pero nosotros no tenemos tiempo para esto. Nós hoje vamos ficar por aqui, Nosotros hoy nos vamos a quedar por aquí. mas precisamos pelo menos ressaltar Pero por lo menos necesitamos resaltar que nós precisamos voltar ao nosso chamamento, que necesitamos volver a nuestro llamado, a identidade do testemunho do Senhor. a la identidad del testimonio del Que Señor. o Senhor nos ajude a que vários pontos em relação a essa identidade Y que el Señor nos ayude a que varios puntos en la relación con esta elas identidad, possam ser vistas com clareza entre nós nesses dias. que las podamos ver con claridad en estos días. Mas especialmente um retorno à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, Pero especialmente alrededor de la palabra de Dios y el testimonio de por Jesucristo, homens que são ministros e testemunhas de Jesus. que sea visto por hombres que sean ministros y testigos de Jesús. E assim nós teremos uma igreja bíblica e espiritual. Y así es como nosotros vamos a tener una iglesia bíblica y espiritual. Teremos um retorno ao ministério pastoral. Vamos a tener una vuelta al ministerio pastoral. Como carecemos hoje do ministério pastoral no meio do povo de Deus. ¿Y cuánto necesitamos este ministerio pastoral en medio del pueblo de Dios? Precisamos ter um retorno à pregação do Evangelho. Necesitamos volver a la predicación del Evangelio. Porque quando temos um espírito equivocado, Porque cuando tenemos un espíritu equivocado, nós nos contentamos em reunir em torno de nós e tá bom. nosotros nos contentamos simplemente con reunirnos en torno a nosotros y está bien. Esquecemos da missão de pregar o Evangelho. Y nos olvidamos de la misión de predicar el Evangelio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.